Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a decoração desse bolinho aqui pra vocês, que eu acabei de cortar. E quero mostrar pra vocês, olha como é que fica essas massas. Fica deliciosa, cortei em 4 discos. Esse último disco ficou um pouco maior, vou tentar dar uma nivelada nele. E o recheio desse bolo será de chocolate. Vem acompanhar comigo a decoração desse bolo. Vou começar colocando aqui no meu bowl 500 ml de chantilly. Vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar aqui que eu tô usando é o açúcar refinado mesmo, tá, gente? E vou colocar também, isso daqui é leite em pó, 2 colheres de leite em pó. E vou bater esse chantilly até dar o ponto. Acabei esquecendo de falar, gente, mas eu coloco o açúcar nesse chantilly porque o chantilly que eu tô usando é o chantilly Amélia. E eu tenho um pouco de dificuldade de dar o ponto nele. E aí me deram essa dica de colocar açúcar que eu tenho usado quando eu compro ele. Gente, o ponto que eu deixo é esse, tá? Que faz um buraco no meio. Geralmente vem até junto ao chantilly. Faz um buracão no meio. Eu já vou começar aqui a tingir o meu chantilly. Aí eu vou usar essas duas cores, que é o super vermelho e o preto extra forte. Eu tô assim... Peraí, deixa eu ajeitar vocês aqui. Gente, como eu tava falando, eu tô assim, mega nervosa pra fazer essa decoração. Essa decoração vai ser do Flamengo. E vocês vão acompanhar comigo. Mas aqui eu já vou mostrar pra vocês eu tingindo esse chantilly, tá? Eu nunca precisei tingir o chantilly com a cor tão forte. Então, é a primeira vez, tá, gente, que eu tô tingindo chantilly assim, com preto. O vermelho eu já tingi, mas vermelho fraquinho. Então, vamos ver no que vai dar. Ó, gente, então, pra começar, o meu chantilly, ele tá bem poroso, tá? Eu só vou hidratar ele depois que eu adicionar toda a quantidade de corante ideal. Então, ele tá aqui bem porosão. Peguei uma parte que eu acho que é a parte que eu vou precisar usar. E vou encher, gente, esse chantilly de corante preto. Aí vocês vão me perguntar, Agatha, não amarga? Gente, provavelmente amarga. Porém, tem que botar bastante pra dar o tom, tá? E eu já deixei isso explicado pra cliente. Olha só, gente, tá um verde. Tem que botar bastante chantilly, bastante corante, tá? Bastante mesmo. Eu não sei nem se a quantidade que eu tenho aqui vai ser o suficiente. Mas tomara a Deus que seja. Ó, agora já tá saindo meio que do tom verde e indo pro tom acinzentado, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, gente, mas eu preciso registrar isso aqui. Que é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo do Flamengo. E eu tenho pavor, eu tinha, né, no caso, ainda tenho pavor desse tema, porque as cores são bem fortes. Gente, eu parei de gravar, senão vai ficar muito cheia a minha memória do meu celular. Mas olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu coloquei só mais um pouquinho de corante. E eu ia colocar mais, mas eu não vou colocar mais, que já tá assim, quase um preto. Então, eu vou deixar aqui e vou botar pra descansar. Ó, gente, pra deixar ele descansando na geladeira, eu vou vir aqui com o meu plástico sulfilme e botar em contato com todo o chantilly. Porque se deixar sem o plástico, ele resseca. Gente, pra mim, vou falar a verdade, já tá até um preto bom, sabia? Mas deixando ele na geladeira, ele vai ficar mais pretinho, né? Que ele vai descansar, então sempre que descansa, sobe um tom a mais. Agora, gente, aqui a gente vai pro tom vermelho, tá? E eu vou fazer, bem dizer, o mesmo processo. Porém, nesse vermelho eu não vou colocar muito, porque ele vai ser tingido com pó pra decoração. E isso vocês vão ver, né, ao decorrer da decoração. Eu só queria mostrar esses bastidores, porque é um bolo assim, gente, pelo menos pra mim. Eu acho que pras iniciantes é um bolo bem temido, esse tema do Flamengo. Porque são cores bem fortes, né? E sei lá, dá um certo medinho, mas vamos lá.
E, gente, ficou nesse tom aqui, o vermelho. Aí eu vou deixar descansando também, pra hora que eu começar a decorar, eu só vou vir hidratando ele, tá? E agora são exatamente 11 horas e eu vou começar a decorar esse bolo umas 12h30, 1h por aí, tá bom? Agora vamos para a parte que vocês gostam, a parte da decoração. Comecei colocando meu bolo aí no cake board sujo de brigadeiro. Coloquei o brigadeiro para esse bolo tá colando no prato. E, gente, aí como vocês podem ver, eu tô com meu chantilly preto bem hidratadinho. Eu hidratei ele com esse leite condensado e ele ficou bem pretão, tá? Ficou do tom assim que eu queria e ficou bem hidratadinho. Aí eu tô mostrando pra vocês como é que ficou a textura dele, ficou bem lisinho. Então eu já vim depositando esse chantilly no meu bolo. Não fiz a pré-camada como eu tô acostumada, gente, porque eu tinha tingido o chantilly todo. E fiquei com medo de fazer a pré-camada com uma cor e interferir na outra. Como eu nunca fiz essa decoração com tons fortes, eu preferi não fazer a pré-camada, porque não sobrou o chantilly branco pra fazer mesmo. Eu acabei esquecendo de deixar um pouco de chantilly branco pra fazer. Eu poderia estar fazendo a pré-camada com chantilly vermelho? Poderia. Mas aí eu optei por não fazer a pré-camada, tá, gente? E deu certo. Aí eu já vim com o meu chantilly vermelho, né? Como vocês viram, eu não deixei ele fortão, como eu falei que eu não ia deixar por conta de que esse bolo ele vai ser tingido. E aí, gente, não tem mistério. Eu já vim depositando todo esse chantilly no meu bolo. Essa parte aí de cima que sobrou eu vim pegando com a espátula mesmo. Gente, aqui na minha região tá muito frio, então eu tô narrando esse vídeo e me tremendo toda embaixo da coberta. E aí eu já comecei a vir decorando, ó, a vir espatulando ele pelo topo. Tirei um pouquinho do excesso de chantilly, pra não ficar um excesso de chantilly, porque esse bolo mais pra frente vocês vão ver que vai decoração de bico em cima dele, tá? Essa decoração, gente, pra mim, é uma decoração assim que eu nunca tinha feito, tá? Com os tons fortes. Aí eu já vim nas laterais juntando a cor, né? Vermelho com vermelho e preto com preto. Essa decoração, o meu medo dela, como eu tava falando, é por conta disso, gente. Eu tava com medo de uma cor, como é que se fala? Sobrepor a outra, não é nem sobrepor, mas tipo, o preto subir pro vermelho, o preto manchar o vermelho ir pra parte do preto, de uma cor invadir o espaço do outro. E aí não fica legal, né, gente? Então eu vim juntando elas pra elas já receberem a espátula, né? Pra esse chantilly tingido já receber a espátula. Vim com essa espátula aí, gente. E vocês vão ver que nessa hora aí eu vim espatulando ele, porém, eu acho que eu tava segurando a espátula errada, que vocês quase não vão ver o trabalhado, ó. O trabalhado que tem que ficar as linhazinhas. Então eu vim, limpei a minha espátula, que sempre que eu volto com essa espátula no bolo, gente, eu limpo, tá bom? E vim tentando fechar um pouco, abrir um pouco mais. O trabalho de espátula, gente, a gente não pode nem tá abrindo muito a espátula, né, pra fora, senão tira o chantilly, e nem fechando muito pra dentro, senão não sai o trabalhado da textura. Então, tem que saber segurar a espátula, e isso é um pouco das minhas dificuldades. Aí vocês viram que fez o trabalhado, mas eu acabei chegando na parte do bolo. Por isso que bolo com textura, gente, a gente tem que botar bastante chantilly. Então eu vim aí depositando mais chantilly na parte que eu acho que precisava. Mas aí, gente, vocês vão ver daqui a pouco que era pra mim ter depositado mais, tá? Então depois eu vou vir depositando mais chantilly. E vim fazendo o trabalhado de espátula novamente, de textura. E é a primeira vez que eu tava usando essa espátula de textura. Achei bem legal, achei bem bonitinha o formato que fica as linhas. E é isso, gente, é basicamente isso, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou vir colocando mais chantilly nesse bolo, ó, tava aparecendo de novo. E aí eu optei por já vir com a manga de confeitar, que aí eu tenho uma noção melhor da quantidade de chantilly que eu tô botando, da quantidade de chantilly que precisa sair. E vim, gente, ajeitando essa parte aí onde eu depositei pra ela não invadir
a parte do preto de baixo, tá, gente? O preto e o vermelho são dois tons fortes, então se um invadir o espaço do outro, dá ruim, né? E aí vocês vão ver que eu voltei, ó, com a minha espátula e começou a invadir. Olha, reparem bem, começou a invadir uma parte do outro. E aí eu já comecei a ficar nervosa, mas falei, não, vou manter a calma, vai dar tudo certo. Aí eu já achei que tinha dado ruim, né? Porque querendo ou não invadiu um pouco. Vocês vão ver que o preto deu uma invadida no vermelho, o vermelho deu uma invadida no preto. Mas aí no final deu tudo certo, tá, gente? Toda hora que eu venho passando a espátula no meu bolo, é ideal que essa espátula esteja limpa para o trabalho ficar melhor, tá? Ainda mais um bolo assim de duas cores, é bem ideal que você esteja limpando essa espátula. E aí, gente, pra mim, eu vi que nessa parte estava bom. Então, eu já vim fazendo o meu topo, as minhas quinas. Eu não fiquei focando muito nessas quinas, porque mais pra frente vocês vão ver aí, vai vir um trabalhado de bico. Então, eu só vim tirando mesmo o excesso de chantilly desse topo aí do bolo. E, gente, como vocês podem ver, toda vez que a gente for levar tanto espátula, tanto qualquer coisa que vá no bolo, é bom você estar limpando bem, tá? Que isso faz com que o seu trabalho fique mais bonito. Então, eu vim aí tirando esse excesso de chantilly. E depois, gente, vocês vão ver que eu já vou vir sujando o meu pratinho. Quando a gente suja o pratinho, é porque a gente vai pintar esse bolo. Então, eu tô mostrando aí pra vocês, né? Eu vou usar o pó pra decoração da Fab vermelho rubi, tá? Eu testo sempre na parte final do meu bolo. E aí eu vi que não tava muito forte, então eu vim colocando um pouco mais de solução alcoólica, de álcool cereal. E vim pintando o bolo, gente. Esse vermelho aí eu acho que deu uma vida, né? Uma cor alegre pro bolo, porque, querendo ou não, ficou um vermelho mais vivo. Então, eu só vim tingindo somente essa parte do vermelho, tá, gente? O preto eu deixei como estava, mas vocês vão ver que pelo fato de eu ter pintado essa parte de cima, dá a impressão de que o preto ficou um preto mais forte também, tá? E aí ficou assim, gente, tá? O resultado foi esse, dessa parte aí. E agora nós já vamos vir pro topo, que a decoração que a cliente escolheu tinha matinhos em cima. Então, eu vim aí com o meu bico. O bico que eu tô utilizando é esse bico aí, 233, bico chuveirinho. E esse verde que eu utilizei nesse chantilly aí foi o verde folha da Fab, tá? E aí eu vou cobrindo todo, vai ser todo esse topo, toda essa parte aí do bolo, por isso que eu não tava focando em deixar as esquinas perfeitinhas. Só tirei o excesso de chantilly mesmo. E aí, como vocês podem ver, todo o topo do bolo foi preenchido com esse trabalhado de bico. E olhem, gente, como ficou bonitinho. Vim aí dando uma preenchida. E agora eu já vou vir limpando esse prato, gente. E aí, quando limpar o prato, vocês vão ter uma noção, assim, mais ou menos de como tá o bolo. Porque eu sempre acho que fica muito feio o prato todo sujo assim, né? E o resultado do bolo foi esse, gente. Olha que lindeza. Mas calma, 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 calma. Ainda falta colocar, né, a cereja do bolo, que é o topper, que ficou assim, gente. Olha que lindeza. Eu achei que ficou muito lindo. E aí, gente, vocês vão ver que eu enfiei o dedão aí sem querer, ó. Tô mostrando pra vocês. Mas, nessa parte aí da lateral, vai vir um outro topo, né? Aquele topo que a gente encosta. E aí vai dar uma disfarçada, né? Vai sumir essa imperfeição. E é isso, gente. Eu achei que ficou bem legal. Eu tava com muito medo de fazer essa decoração, tá? Eu sempre tive muito medo desse tema. Mas quando a cliente me pediu pra fazer esse tema, eu decidi me arriscar, me desafiar, e eu vi que foi a decisão certa que eu tomei, tá? Que esse vídeo sirva de encorajamento para vocês se arriscarem, se desafiarem. O resultado do bolo foi esse, gente. No vídeo vocês não estão vendo assim a cor real dele, mas nessa foto aí que eu deixei do lado, mostra assim a cor real mesmo dele, tá? Ficou assim uma cor bem viva, bem alegre. E o resultado do bolo foi esse, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal. Um beijão e até o próximo vídeo.